Avanço das forças armadas da Ucrânia na direção de Sumy, eliminação dos ocupantes nos arredores de Kupiansk e destruição de refinarias russas por drones ucranianos. Este é o mapa da guerra na transmissão. Eu sou Oleh Borisov. Olá! E vamos começar nossa análise pela situação na direção de Sumy. No 225º Regimento de Assalto Separado, compartilharam boas notícias sobre o empurrão dos ocupantes russos. O inimigo foi repelido perto de Novokostiantynivka e Kostiantynivka. No regimento acrescentaram que, apesar de a unidade agir de forma não totalmente coesa e ajudar a conter o inimigo em outras regiões, aos assaltantes consegue-se progredir adiante. Também discutiremos a situação na direção de Kupiansk. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a situação em Kupiansk e seus arredores está sob controle das tropas ucranianas. No entanto, o inimigo continua tentando concentrar-se nas periferias norte da cidade. Os russos tentam avançar na área das localidades de Kindrashivka, Novoselivka e Nova Kryliakivka. A nota também sublinha que a saída do oleoduto, usada pelo inimigo para mover pessoal, é controlada pelos defensores ucranianos. Ele não leva diretamente à cidade. Em seguida, falaremos sobre a direção de Pokrovsk. Ela permanece sendo a direção mais quente. Aqui, os russos fizeram um número recorde de assaltos. Além disso, o inimigo registrou um recorde no número de direções onde atacou durante o dia. Isto foi declarado pelo porta-voz do Agrupamento Operacional Estratégico Dnipro, Oleksiy Bielski. Ao mesmo tempo, ele observou que os defensores ucranianos repeliram cerca de 50 ações ofensivas da Federação Russa. Os ocupantes sofrem perdas e recuam. Os combates continuam também na área das localidades de Rodinsk, Nikolaevka, Mykolaivka, Novoekonomishny e Udakny. E, apesar de tão forte investida, ao exército da Federação Russa não está sendo possível romper a defesa das Forças Armadas da Ucrânia. A seguir falaremos sobre a destruição de refinarias russas em grande profundidade do território inimigo. O comandante das Forças de Sistemas de Veículos Aéreos Não Tripulados, Robert Brovdi, ele também é Madyar, confirmou o ataque por drones à refinaria de Kirish. Segundo dados preliminares, como resultado do ataque na área da planta, houve explosões que levaram a um incêndio de grande escala. Vale ressaltar que essa refinaria está a 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, ou seja, os drones ucranianos conseguiram penetrar a defesa da Federação Russa. E falaremos mais detalhadamente sobre isso com Dmytro Snehirev, analista político-militar. Dmytro, olá. O ataque à refinaria de Kirish, ela está entre as 5 maiores refinarias da Rússia em processamento. Isso pode levar a uma falta de combustível em geral? Sim, vale destacar que sua capacidade de processamento supera 20 milhões de toneladas de petróleo por ano. Isso torna esta refinaria a segunda maior do país, depois da refinaria de Omsk. Além disso, é importante notar que esta refinaria é o principal fornecedor de derivados de petróleo para São Petersburgo, as regiões de Leningrado, Novgorod e Pskov. A refinaria produz cerca de 80 tipos de derivados de petróleo, incluindo gasolina, diesel, mas principalmente óleo combustível e combustível de aviação. E, consequentemente, está diretamente filiada ao Ministério da Defesa do país dos ocupantes. No entanto, é notável que a capacidade desta refinaria permite à Federação Russa aumentar significativamente o fornecimento não apenas dentro do país. Trata-se de produtos processados, como gasolina e diesel, principalmente para os consumidores finais. E os ataques a esta refinaria podem, em primeiro lugar, provocar tensão social, dentro da própria Federação Russa, onde várias regiões federais já não conseguem funcionar normalmente devido à falta de combustíveis e lubrificantes. Vale destacar que, segundo avaliações do próprio lado russo, há uma grave escassez de derivados de petróleo dentro do país. A Rússia recorreu a medidas sem precedentes, adquirindo gasolina e diesel da República de Belarus e do Cazaquistão, justamente para reduzir a tensão social interna. Além disso, é importante notar que este não foi o único ataque às maiores refinarias. Literalmente no dia anterior, drones do Departamento Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia atacaram a refinaria em Ufa. Vale destacar que a distância da linha de frente até a refinaria de Ufa é de cerca de 1.400 quilômetros, enquanto até a refinaria na região de Leningrado, atacada por drones das Forças de Operações Especiais, é de cerca de 800 quilômetros. Portanto, como podemos ver, trata-se de uma operação de caráter complexo das Forças de Defesa da Ucrânia, das Forças de Operações Especiais, do Departamento Principal de Inteligência do Ministério da Defesa
visando neutralizar as refinarias da Federação Russa. Kate Kellogg destacou as capacidades dos drones ucranianos. Eles estão mudando o rumo da guerra, pode nos dizer? Sim, vale destacar que, segundo a avaliação de Kate Kellogg, a indústria de defesa ucraniana demonstrou inovações incríveis. Além disso, os Estados Unidos declararam que a indústria militar ucraniana é líder mundial na produção de veículos aéreos não tripulados. Kellogg observou que cada época teve suas próprias inovações militares. Isso inclui, respectivamente, couraçados, porta-aviões, caças e tanques. E agora, a Ucrânia trouxe inovações de nível mundial. Trata-se das tecnologias de drones. E, segundo Kellogg, tudo mudou radicalmente. Além disso, estamos falando da ampliação da produção de drones pelas empresas ucranianas. Atualmente, segundo avaliações do próprio lado russo, a Ucrânia lidera tanto em quantidade quanto, respectivamente, nas características tático-técnicas dos veículos aéreos não tripulados. E reparem, a avaliação de Kellogg contrasta diretamente com a histeria que foi criada na mídia ocidental sobre a suposta ampliação da produção de drones na Federação Russa. Kellogg enfatiza claramente que a Ucrânia é líder, e líder mundial, não apenas na produção dos drones em si, mas também em seus componentes inovadores. Mais uma vez, vale lembrar que, atualmente, os drones, por exemplo, do Departamento Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, têm a capacidade de atingir alvos militares legítimos no território da Rússia a uma distância de até 2.000 quilômetros. Lembro também, colegas e espectadores, que há apenas 6 meses considerávamos um recorde histórico as características tático-técnicas dos drones ucranianos, com alcance de até 1.000 quilômetros para atingir alvos. Como vemos, em 6 meses houve uma mudança radical nas capacidades dos drones ucranianos e, o mais notável, a alteração de suas características tático-técnicas impactou seriamente a economia do país ocupante. Segundo avaliações do próprio lado russo, devido aos ataques de drones ucranianos, mais de 20% das refinarias russas pararam parcial ou totalmente seu ciclo de produção. Isso, na minha opinião, é a mais clara demonstração do sucesso da indústria de defesa ucraniana. Além disso, também é interessante notar o quanto é desconfortável e fora do planejado para os ocupantes russos a criação de mísseis ucranianos de última geração, que, como mostrou a prática, são capazes de atingir alvos militares em profundidade no território inimigo. Sim, estamos falando em primeiro lugar sobre o desenvolvimento do programa balístico ucraniano. Isso, respectivamente, inclui o Longo Neptuno, com alcance de destruição de alvo de até 1.000 quilômetros, o complexo operacional tático SAPSAN, com alcance de destruição de alvo de até 500 quilômetros, o complexo de mísseis antiaéreos S-200 modernizado. Mas o mais importante são, respectivamente, os mísseis balísticos conhecidos como Flamingo, com características tático-técnicas de até 3.000 quilômetros. Além disso, é notável que a fábrica de produção de combustível sólido para a balística ucraniana será localizada fora do alcance dos meios de ataque russos. E lembro mais um ponto bastante notável. O governo da Alemanha destinou ao programa balístico ucraniano 1,7 bilhões de dólares, o que representa investimentos significativos na indústria de defesa ucraniana. E, além disso, respectivamente, amplia as capacidades da Ucrânia no momento de realizar ataques a alvos militares legítimos no território da Federação Russa. Lembro do primeiro teste bem-sucedido do Flamingo, ataque a alvos militares legítimos no território da Crimeia ocupada. Tratava-se da base do Serviço Federal de Segurança da Rússia, quando foram destruídas 6 embarcações do exército ocupante russo e eliminados pontos de desdobramento permanente de pessoal. Os correspondentes militares russos reconhecem que a chamada Operação Militar Especial fracassou, o que de repente mudou a opinião deles sobre a chamada Operação Militar Especial. Trata-se do fato de que os correspondentes militares russos são obrigados a constatar que, até o momento, e estamos praticamente no 4º ano de guerra, a Rússia não alcançou nem mesmo os objetivos estratégicos, a chamada desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. E o mais importante, nem mesmo os objetivos táticos. Isso é, na verdade, um segredo de polichinelo, e, respectivamente, essa mudança de retórica está ligada ao fracasso da política externa da Rússia. Estamos falando do fato de que,
A proposta do ditador russo sobre a chamada troca de territórios, ou seja, a possibilidade de devolver à Ucrânia temporariamente os territórios ocupados nas regiões de Kharkiv e Sumy, em troca de territórios ucranianos controlados pelas forças de defesa da Ucrânia, o Donbas, fracassou completamente. E esse fracasso não ocorreu devido a fatores externos, mas exclusivamente devido às ações bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia nas regiões de Sumy e Kharkiv. Lembro que a última mensagem do presidente ucraniano sobre as ações das forças de defesa na região de Sumy informa que 2 assentamentos ucranianos adicionais foram libertados: Kostiantynivka e Novokostiantynivka. No momento, foram criadas as condições para expulsar as tropas de ocupação russas da região de Sumy. Ou seja, não se trata, de fato, de qualquer controle sobre o território ucraniano, nem da criação da chamada Zona Tampão. Além disso, os mesmos correspondentes militares são obrigados a reconhecer que os objetivos da Operação Militar Especial, especificamente impedir a expansão da OTAN próxima às fronteiras da Federação Russa, fracassaram. Estamos falando da entrada de Finlândia e Suécia na OTAN, o que resultou na extensão da fronteira conjunta entre a Rússia e o bloco da OTAN em 2.600 quilômetros. Atualmente, a extensão da fronteira já é essa cifra, representando mais uma derrota da política externa e militar da Rússia. O mais importante é que no 4º ano de guerra, os ocupantes não conseguiram cumprir nem mesmo objetivos táticos, ou seja, a ocupação completa do território da região de Donetsk. Lembro, caros espectadores, que sob controle das forças de defesa da Ucrânia está 33% do território da região de Donetsk. Na última semana, as forças de defesa da Ucrânia realizaram uma série de brilhantes operações de contraofensiva em vários setores simultaneamente. Na direção de Pokrovsk, 2 assentamentos foram libertados: Novoekonomikny e Udakny. Na já mencionada direção de Dobropilha, sob a divisão das forças de defesa da Ucrânia, outro assentamento foi libertado: Pankivka. No total, durante o período de combates ativos na direção de Dobropilha no último mês, 7 assentamentos foram libertados, sem contar o último. Obrigado por terem encontrado tempo para participar do nosso programa. Dmitry Nehirev, analista militar e político, esteve conosco ao vivo. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.